Uma única decisão pode mudar completamente o rumo das nossas vidas. E o que é mais interessante, né? Às vezes, uma contratação, uma sociedade, um casamento, uma mudança de cidade, uma venda, uma demissão, às vezes, tanto sua, né, dentro de algum negócio, quanto talvez de um colaborador, isso tudo vai movimentar o ponteiro e vai fazer com que você tenha resultados, sendo eles positivos ou não, né? Então, um ponto que é extremamente importante, que a gente vai trocar uma ideia aqui nesse vídeo de hoje, é que se você toma decisões que são relevantes, que são decisões importantes, pautada na emoção, que é o que a grande maioria das pessoas elas acabam tomando, né? São quatro pilares aqui. O primeiro delas, elas tomam na emoção, elas tomam na pressa, com medo ou baseado na opinião dos outros, né? Então esses quatro pontos são realmente o que fazem a grande maioria das pessoas tomarem certas decisões. E às vezes a gente passa anos, meses trabalhando ali em prol, né, daquele projeto para que a gente tome uma decisão assertiva e a gente acaba errando, né? Então um ponto que é extremamente importante é a gente conseguir realmente entender quem somos nós antes de tomar uma decisão que pode obviamente mudar drasticamente o rumo das nossas vidas, né? Tem em Salomão, né? Não sei se vocês conhecem, Deus aparece para Salomão e pergunta para Salomão o que ele gostaria de pedir, né? Para ele que ele iria conceder. Deus se agradou, né? De Salomão, etc. E aí apareceu concedendo um desejo para ele. Imagina se Deus aparecesse para você hoje, perguntasse o que você gostaria, né? O que você pediria? Talvez mais clientes, um carro, mais vendas. O que você pediria? No calor da emoção, na urgência ali, você precisa falar agora. Salomão pediu por sabedoria e todas as demais coisas foram acrescentadas porque ele não pediu algo que era exclusivamente para ele. Ele pediu sabedoria para que ele pudesse ter discernimento para poder governar todo um povo, né? Que acabou que Davi, né, deixou para Salomão. Davi era rei, etc. E aí Salomão era filho de Davi. Enfim, né, Deus se agradou bastante e a gente precisa, às vezes, conseguir pensar em possibilidades, coisas num futuro que possa te prejudicar ou que você meio que consiga antecipar a possíveis problemas para que quando aquilo aconteça, a sua decisão ela seja pautada com uma clareza maior, sem aquele desespero, sem aquela urgência. Então eu acredito que é extremamente importante a gente tomar muito cuidado com as decisões que realmente vão movimentar, né, o nosso destino, o nosso ponteiro. Nós tomamos várias decisões durante o dia, salvo engano, acho que são 35 mil decisões que a gente toma, desde a hora que a gente acorda até a hora que nós vamos deitar, né? Levantar é uma decisão, tomar água é uma decisão, são coisas básicas do dia a dia. Mas tem decisões que realmente a gente precisa ter uma clareza maior, tá? E aqui eu vou trazer alguns pontos baseados em princípios, tá bom? Para a gente poder trocar essa ideia aqui. Então, primeiro ponto, nunca decida no auge da emoção. E é meio que é óbvio isso, né? Quando a gente está muito feliz, a gente pode tomar uma decisão pautada ali naquela euforia, etc., e a gente erra. Quando a gente está muito nervoso, muito bravo, a gente toma decisões erradas também, né? Quando a gente está desesperado, isso tudo vai ter oscilação dentro, né, do que passa na nossa cabeça, no nosso coração, do momento financeiro que a gente está, que vai fazer com que a gente tome decisões ali talvez pautadas naquele momento e não é a decisão que realmente faria tanto sentido ali para você, né? Segundo ponto que é importante aqui para a gente poder ter também, tenha pessoas certas para que você possa consultar quando tiver necessidade. Então, às vezes, aqui em casa mesmo, eu acabo tomando muitas decisões pautadas na emoção, baseado da vida mesmo, né? Então, eu sou uma pessoa muito empolgada, vamos fazer, vamos acontecer, etc. Só que isso não é bom, tá? Porque eu acabo tomando decisões talvez na emoção, empolgado ali, eufórico, etc. Eu sinto muita dopamina em coisas novas e aí eu comecei a realmente trazer mais para dentro de casa, trazer para minha esposa, que é mais sensata, digamos assim, né? E é o que eu recomendo para vocês também, né? A gente tem pessoas certas para que a gente possa consultar. Isso está escrito em Provérbios 15, 22, que diz assim, ó: os planos fracassam por falta de conselho,
Então a ideia é a gente realmente ter pessoas que você confie, que saiba do seu repertório, saiba do seu momento, para que você possa levar aquela situação. Eu sempre trago que contexto é rei. Então, às vezes, você pedir opinião para uma pessoa que não tem um contexto inteiro do que está acontecendo, às vezes a resposta daquela pessoa, o conselho daquela pessoa pode não ser o ideal para aquele momento de vida que você tem. Se você tem um companheiro ou uma companheira, na grande maioria das vezes, essas pessoas são as pessoas que te conhecem, sabe como que você toma decisões, sabe os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, mas é importante também você saber ter conselheiros que tenha pelo menos aquela transformação ou uma opinião já estável sobre aquele ponto. Um exemplo, se você está passando por uma dificuldade no seu casamento, você não vai pedir um conselho para uma pessoa que não tem um casamento sólido, para uma pessoa que não é referência naquele tema para você. Se você está buscando, às vezes, conselhos sobre negócios, etc., você não vai perguntar, obviamente, para uma pessoa que não tenha conhecimento sobre negócios. Você vai perguntar a uma pessoa que já tem um resultado expressivo, talvez que já fez outras sociedades, né? Que, enfim, eu acredito que deu para vocês entenderem um pouco sobre essa linha que eu estou querendo trazer aqui, tá? Então você vai perguntar para alguém que já tem um resultado específico dentro daquilo ali, que é o que você está querendo consultar. O terceiro princípio é o quê? Pense sempre nas consequências. Isso aqui também está em Provérbios e diz o seguinte: o prudente vê o perigo de longe. E essa daqui, com toda certeza, é um ponto extremamente importante, que é o que eu falei lá no início do vídeo. A gente pode antecipar as situações, a gente pode antecipar problemas que aquela decisão pode causar. Então, antes de você tomar ela na euforia, pega um papel, uma caneta e começa a anotar o que pode dar errado. O que isso aqui pode prejudicar o meu futuro? O que isso aqui pode prejudicar a minha empresa, pode prejudicar a minha casa? Por quê? Do mesmo jeito que as decisões são pautadas, na grande maioria das vezes, a gente querendo algo positivo, o que está por trás caso aquilo ali não aconteça? Então a gente meio que antecipar também é uma boa situação. Eu faço bastante isso, já enxergando possíveis cenários negativos, não que eu vivo nessa frequência, porque eu não gosto disso, acho que a gente tem que vibrar sempre que vai dar certo, etc. Mas se por acaso não sair exatamente daquele jeito, como que eu devo agir? Quais decisões eu posso antecipar para não chegar em cima da hora e eu realmente ficar nervoso ou tomar uma decisão que não é a mais correta ali para aquele momento, né? O quarto princípio aqui para a gente, esse daqui, sem dúvida, é o que mais funciona, é a gente poder orar antes de tomar uma decisão importante. Eu acredito muito que o Espírito Santo, que Deus, enfim, né, algo maior que você acredita, eu super respeito isso, vai acalmar o seu coração. Então, quando for de Deus, quando for algo positivo, ora, peça sinais. Se você não tiver sinal, às vezes aquilo também é um sinal. Então, a gente tem que estar realmente sensível para saber interpretar tudo que está acontecendo ao nosso redor. Mas a oração ela tem um poder realmente de transformar nossas vidas e, obviamente, poder validar uma decisão que é importante para a gente, né? Aplicando isso aqui dentro das nossas empresas, a gente precisa tomar cuidado porque, às vezes, um desligamento de um colaborador, implementar um serviço novo ou algum problema que está acontecendo, às vezes a gente toma ali decisões pautadas na emoção que pode prejudicar mais gente, né, do que somente você. Então, principalmente quando a gente fala com empresários, toda decisão ela vai impactar uma série de pessoas, uma série de cadeias. Então a gente realmente precisa estar bem tranquilo, bem focado, com o coração leve, para que a gente tome decisões mais assertivas, né? Se esse vídeo fez sentido para você, vou te pedir agora uma gentileza para você comentar aqui quais desses princípios você precisa melhorar mais, né? Às vezes é ter pessoas para te aconselhar, às vezes é orar, é você antecipar alguns problemas, né? Me conta aí um pouquinho qual foi talvez a última decisão que você tomou que você teve um sucesso, que você ficou muito satisfeito, ou talvez algo que você tomou que precisou ter uma cautela melhor que você pode ter arrependido depois. Combinado? Tamo junto e até o nosso próximo vídeo aqui do Empreendeus.